Nós convidamos o advogado Henrique Martins para a gente falar de uma novidade, uma nova aposta para quem quer comprar imóveis como investimento, investir no mercado imobiliário. Trata-se de uma modalidade chamada sociedade em conta. Eu achei que fosse cota, mas é em conta, né? Em conta de participação. Seja bem-vindo. Boa tarde, doutor Henrique Martins. Boa tarde, Ari. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Muito bem, então vamos saber o que novidade é essa do mercado imobiliário. Conta de participação. Bem, é uma novidade e não é, certo? A sociedade em conta de participação, ela veio para o ordenamento jurídico brasileiro no antigo e extinto Código Comercial, né? Em 1850, certo? 850. Ainda meados ali do século XIX. E aí, apesar da coexistência junto com o Código Civil de 1916, com o advento do Código Civil de 2002, que, enfim, extinguiu, né, extirpou das normas brasileiras o Código Comercial, essa parte de sociedades foi incorporada, Código Civil de 2002, e aí ela, ainda hoje, né, está contida no Código Civil e é plenamente usada, né, em diversas relações jurídicas, né? A SCP, né, a sociedade, você falou correto, em conta de participação, ela não é uma novidade jurídica, pela história que eu acabei de falar. E ela também não é exclusiva das relações imobiliárias, né? Ela é possível em diversos segmentos. Né? Por exemplo, que o estado do Piauí propôs em alguns hospitais regionais do interior do estado, essa estrutura jurídica societária para com os médicos prestadores de serviço. Então, é algo que tanto os entes públicos usam, que os entes privados e pessoas físicas também utilizam, que nada mais de uma roupagem de um dos diversos tipos de sociedade que existem na lei brasileira, em que existem dois perfis de sócios, o sócio ostensivo e o sócio participante. O sócio ostensivo é aquele que fica à frente de todo o risco do negócio, né? Quem se responsabiliza pelas obrigações tributárias, trabalhistas, ambientais, junto a fornecedores, né? E as questões técnicas de poder funcionar, exercer aquela atividade, junto à prefeitura, ao estado, à União, como quer que seja. E o sócio participante, como o nome diz, ele que integra a participação daquele determinado investimento, seja com serviço, ou com capital, ou com os dois, né? E ele não tem qualquer responsabilidade sobre o exercício da atividade a que se propõe, né, a sociedade em conta de participação, que a gente resume em SCP. Esse nome que é o conhecido. Então, alguém entra com o dinheiro, no caso o investidor, e banca. Ele diz, olha, eu atuo no ramo agropecuário, mas eu quero investir. Aí ele banca. E o outro participante entra com a execução. Os dois, na realidade, entram com aporte de capital ou de serviço. Sim. Só que um deles se propõe por normalmente concentrar o know-how, a prospecção, a correta distribuição daquele produto ou serviço que vai ser vendido futuramente. Dono de uma construtora, por exemplo. Sim. É um dos casos padrão, assim, em que esse formato é usado, né? A Sim. construtora, enfim, ela é a sócia ostensiva, e aí ela, como tem a expertise, né, de ponta a ponta daquele mercado, ela prospecta investidores no mercado, seja para contribuir para a construção, seja para que aqueles investidores, de fato, tenham a expectativa de explorar comercialmente aquele produto que ele vai receber. Dr. Henrique Martins, apesar dessa modalidade já existir desde meados do século XIX, por que recentemente ela vem ganhando tanto destaque, então? Ela foi redescoberta? Na realidade, ela tem a obrigação de registro na junta comercial, certo?
recentemente, isso, acho que em 2019, é que a Receita Federal baixou um normativo obrigando que ela tenha inscrição no CNPJ. Por quê? Porque as relações ficam sempre à frente da sócia ostensiva, que é aquela que assume todos os riscos lá na frente do negócio. E como ela serve para diversos tipos de atividade, e a palavra do momento é figurar como investidor sem ter o risco trabalhista, sem ter o risco tributário, e focar em rentabilidade, né? Quando o conhecimento ele é divulgado e expandido, acredito que aí as pessoas vão tendo mais contato com isso e, por consequência, utilizando mais esse perfil. É exemplo aqui do nosso vizinho estado do Ceará. Ali na região do Beach Park, né, de Aquiraz, sim, esse formato é amplamente utilizado. Então, quem sofre mais riscos é o construtor, no caso, se for o dono de uma construtora, mais ainda do que o investidor que está colocando seu dinheiro. Sim, sim. Porque o risco operacional é dele, o administrativo é dele, o outro está colocando dinheiro, mas o risco para quem está colocando dinheiro é bem menor. Sim, e o ostensivo, que é quem fica à frente dessas responsabilidades, ele tem a obrigação de prestação de contas com os participantes. Não é só ele receber o aporte de serviço ou de dinheiro, de capital, e dizer o seguinte: olha, agora você apostou em mim, aguarda a coisa dar certo. Não é assim. Só que isso é convencionado, né? Existe uma relação contratual para estabelecer as regras dessa relação. E aí quem coloca o dinheiro, ele quer conseguir o seu dinheiro de volta com lucro através de quê? De, por exemplo, unidades do prédio. Ele diz: não, olha, eu estou colocando aqui o dinheiro, o que eu quero, as minhas cotas eu quero em apartamentos. Eu vou querer aí, quando você construir tudo, que vender, 10 apartamentos são meus. Ou então, se for um hotel, eu digo: olha, eu quero lucro, eu quero ter 20% do faturamento durante 10 anos. Ou se for um outro empreendimento, eu quero alugar os chalés durante X, eu quero os chalés para mim, para eu alugar para o resto da vida. É assim que ele tem o retorno? Sim, exatamente. São diversas maneiras de se buscar a obtenção de lucro, né? Seja em ele aportar dinheiro para que viabilize a construção e ele consiga vender em preço de mercado, né, o valor de mercado, seja para adquirir já pelo preço de mercado e obter rentabilidade, né, o lucro pela alocação, por exemplo, dessas unidades. E todos esses exemplos que você deu são, de fato, os mais usuais. Exemplo de hotéis, né? O hotel, ele formata uma estrutura jurídica de investimento. Ele vai ter alguém que fica à frente do desenvolvimento da atividade, e os participantes vão receber a rentabilidade a partir, se houver lucro, porque nem sempre dá, esse é o ideal, mas pode sim ter margem zero, né? Enquanto a balança de equilíbrio entre investimento e lucro líquido não se apresenta, mas e aí o investidor tem aquela expectativa de render 1%, 2%, 4%, 5%. O grande cuidado, de fato, do investidor é acreditar em quem é o sócio ostensivo. E aí é uma avaliação individual que se faz sobre a reputação do sócio ostensivo, né? Qual a solidez de mercado que ele tem, para não cair nas mãos de aventureiros, né? Que infelizmente existem no mundo. Olha, tem uma pergunta aqui interessante do Luiz Mário. Ele disse assim: se o investidor fizer um aporte aí de 5 milhões e o empreendimento fracassar, o investidor fica no prejuízo? Não necessariamente. Aí vale o que está no contrato, né? Porque o contrato da SCP ela é um papel em branco, certo? Sim. Onde se há liberdade de discutir as cláusulas. Não é um contrato né, de adesão, como acontece em diversos outros exemplos. E aí o investidor, o contratante, ele vai ver em que condições o sócio ostensivo está convocando, né, os investidores nesse sentido. O que se sugere, em geral, é que se institua uma garantia para isso, né? Não só sobre o retorno do valor em caso de frustração do empreendimento. Mas tudo bem, eu vou receber um aporte de capital. Ainda que eu seja obrigado a devolver o dinheiro, há algo que me garanta esse recebimento? Um imóvel, um seguro garantia, uma fiança bancária. E existem diversas modalidades de garantias que a nossa legislação autoriza. E a sugestão para que a relação
fique mais segura, mais amarrada entre os dois, que seja instituída, né, através de uma garantia para que, na eventual frustração daquele empreendimento, né, que se busca, se tenha melhores meios de desfazimento, de voltar ao status anterior. Para encerrar a entrevista com o advogado Henrique Martins, então é uma modalidade de investimento que é segura para quem tem dinheiro, mas não conhece a área. Tipo, eu crio gado, aqui eu tenho uma fazenda de corte e tal, e eu quero investir, mas não quero me envolver com construção de prédio, ou de um hotel, ou de um resort, enfim. Mas eu vou investir em quem sabe fazer, e aí depois eu pego ou em produto, ou em serviço, ou em dinheiro mesmo. É uma modalidade que é interessante para quem não conhece a área, né? Sim, exatamente. É seguro, tem previsão legal, ele pode passar de geração em geração, ou seja, isso pode fazer parte do inventário, né? Apesar de a participação do investidor ela não ser pública ao público em geral, não há uma consulta pública, saber quem é investidor de um empreendimento, mas ele obrigatoriamente tem que lançar essas informações, né, contábeis, de que está aportando, e aí se esse investidor também é um devedor, ele pode ter esse investimento como resposta a alguma dívida que ele seja exigido nesse sentido. Então, por todas as óticas, é um perfil jurídico de estrutura plenamente viável, cabível e seguro para quem investe. Óbvio que leve o seu consultor consigo, leve o seu advogado, seu contador consigo, para tirar todas as dúvidas, para que de fato a relação seja transparente entre os participantes e o sócio ostensivo. Muito obrigado, doutor Henrique.